Olá, gente boa de todo o Brasil, de todo o mundo. Começa mais um programa Minha Família é Assim. O cenário mais bonito da Canção Nova desse programa. Olha que coisa mais linda. Dá um close aí, Thiaguinho. 1, 2, 3. Olha só esse chão, olha essa bola aqui. Quando as crianças querem derrubar essa bola no chão aqui, mas olha que bonito o nosso cenário. Ele é bonito, ele é claro. Ele é assim, o cenário, aquele vermelho no fundo ali. Olha que bonito o cenário, esse tapete. A gente quer agradecer muito aos nossos patrocinadores. Um abração para a MB, que fez 30 anos a MB lá em Pedreira. Nosso amigo Ederaldo, a MB patrocinou para nós esse cenário muito bonito. É bonito, tem que falar, né, gente? Quem ajuda a Canção Nova tem que falar mesmo. Né? A gente tem que divulgar esse povo de bom coração, um povo cristão, católico. Um abração para o seu Miguel aí, o seu Miguel Bonetti, o fundador, né? Depois veio as crianças, né? O Ederaldo Bonetti, o Denilson Bonetti e os bonetinhos todos lá, tocando a MB, 30 anos, um abraço para a MB, que olha que cenário bonito. E esse quadro, eu acho muito lindo esse quadro da Sagrada Família, é bonito? É lindo. Muito lindo, né, bem? Todo mundo quer tirar foto aqui, pessoal, mas é do Minha Família é Assim. Dizia o velho deitado, antes só que mal acompanhado, mas estou muito bem acompanhado, na esperança que ela amadureça um dia. Você está muito bonita. Muito obrigada, estou de verde. Verde. Verde longe, verde Gente, perto. como eu digo para você, o dinheiro não deu para comprar inteira, mas fica bonito esse pega-frango, né, bem? Não é pega-frango, meu bem, é uma calça pescador. Ah, chama pescador? Chama. Siri. Não é É porque regaça, não é pega-frango aqui em Minas, e o nosso convidado vai concordar, live sócio Vai também. concordar com você? E lá chama pega, pra gente pegar frango, te regaça assim. Ah, rapaz, Sebo na canela. agora e a camiseta? Que frase. Eu acho que essa frase, pega a frase aí, diretora, acho que essa frase é a frase mais famosa do Padre Jonas, né? Entre as inúmeras, e no nosso programa sempre tem uma frase inédita, mas essa frase é a frase. Qual é a frase? Aguenta firme, meu filho. Isso Está mesmo. muito bonita de verde, meu bem. Muito obrigada. Com seus olhos verdes também, né? Sim. Gente, mas é uma alegria estar chegando no programa Minha Família é Assim. E hoje, olha só que legal, a gente tem um e-mail agora. Uma novidade, né? Boa. É uma coisa muito boa do nosso programa. Tem um e-mail que é minha.familia@cançãonova.com. É um e-mail que você pode mandar seu testemunho, falar assim, ó, eu gostaria de falar um pouquinho, é meu testemunho, escreve lá e vamos ver, a equipe, lógico, né, você manda e nós vamos analisar e quem sabe você não é o próximo convidado do programa Minha Família é Assim. Então, minha.familia@cançãonova.com. Falando em Padre Jonas... Ah, e o nome do programa, o tema, esqueci. O tema do nosso programa de hoje, entramos na Semana Maior. Eu acho tão bonito esse nome. Ai, Semana Maior, maravilhoso. Semana Santa. Que raiva que eu tenho quando vejo a propaganda. O pacotão do feriadão. Ai, pacotão do feriadão da semana. Não é um feriadão. Pelo amor de Deus, né? Aí tem jogo de futebol, tem campeonato brasileiro. Ainda bem, queimou lá. Então você tem televisão, né? Queimou só Canção Nova direto agora, graças a Deus. Queimou lá. Não arrume, deixa quieto. Mas, gente, olha que entramos na Semana Maior. Lindo. Um outro adjetivo de Semana Santa, Semana Maior. Antes de apresentar nossos convidados, a frase do Padre Jonas. Que esse início da Semana Santa seja de reflexão e conversão para todos os cristãos. É isso mesmo. Bonito. Quem está conosco, vai apresentar? Claro, com muita alegria, é o professor Denis Duarte e a sua esposa, a professora Camila Duarte, né? Vocês moram aqui em Cachoeira Paulista, sejam bem-vindos. Muito obrigada, Márcia, obrigada, Diácono, pelo convite. Que Obrigado, bom. é sempre bom estar aqui com vocês. É que isso bom. mesmo, eles vão poder partilhar bastante conosco, né? Olha, e aqui a minha a direita dela, dá um close ali. Direita da Camila. É que nem o meu Lucas. O Lucas te chamava Nelson Neto. Esse é o Denis Júnior. Que não é Denis Júnior. Na verdade, se chama... Fala Qual o seu nome? Tiago. É o Tiago. Mas olha a cara do pai. E ao lado do Tiago, né, temos a Camila Júnior. Olha lá. Como chama a Camila? Como é que chama essa menininha? Linda.
Qual é o seu nome? Dulce. Ah, Dulce. que doce. Dulce, eu amei esse nome, que eu gosto tanto da irmã Dulce. Sabia que a irmã Dulce, ela encontrou com o Padre Jonas uma vez, ela e o Padre Jonas esteve com ela, com a irmã Dulce, lá na Bahia. O Padre Jonas e o Eugênio Jorge era magro ainda. É um negão, faz gordão, tempo. faz muito tempo. Encontrou, conversou com ele. E hoje a irmã Dulce é uma santa irmã Dulce, né? E o Padre Jonas caminhando também para ser os altares. Então, eu amo muito a irmã Dulce. Lá em casa tem o cantinho da irmã Dulce, que é dos pobres, né? Então, lá é colchão, é panela, é vaso sanitário, é dentadura. Ai, meu Deus. O povo deixa... Tem ou não tem? Tem essas coisas para falar. Mas Tem, olha, gente, roupa tem de criança. tudo, roupa de criança, roupa de velho, roupa, panela velha que faz comida boa, tem frango, porco, vaca, tudo lá, eu chego lá, meu Deus do céu. Mas no começo, casada, ai, minha varanda. Não, casada não. Começo que a gente fez é o cantinho. Ela ficava assim meio, né? Hoje você acostumou, bem? Ah, acostumei, né? Fazer o quê? E acontece, Mas sempre dou uma só que tem um problema. Se você mandar uma... Olha, deu problema com Ai, meu com Deus, Nória. já deu vários problemas. Deu vários, chega lá, não põe nome, vai para Adivinha onde? para onde vai? Vai para os pobres. Essa semana, minha pessoa vim buscar uma mala que minha filha... Não, uma sacola. Que mandou de roupa nova, mala, roupa branca. Eu olho para Márcia, os pobres ficam com etiqueta e tudo. Já foi presente da namorada, já foi presente deu maior BO. Gente, dá um BO. Você mandar uma coisa lá para casa, você põe nome, fala assim, é para fulano, para ligar para não sei quem, que se apareceu lá, roupa da Márcia. Já foi tudo. Nossa, tem choro e ranger de dente às vezes lá, os pobres ficam contentes. Mas vamos apresentar nossos convidados logo bem. Isso, Denis, quantos anos de casado? Vimos 2 filhos, né? Sim, temos pouco mais de 10 anos de casado, os 2 filhos, a Dudu e o Titi, como a gente chama lá em casa. Dudu e o Titi. Né? O Tiago e a Dulce, graças a Deus. E a gente segue, né, com os desafios próprios da vida de um leigo, dos leigos casados, com filhos, com trabalho, com a igreja. Né? Você trabalha onde, Denis? Eu trabalho, tanto eu quanto a Camila, a gente trabalha aqui na Fundação João Paulo II, na Canção Nova. Nós 2 trabalhamos na Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova, nas obras sociais da Canção Nova. Oh, que maravilha. Os 2 são professores. Eu amo essa parte. E você, Camilinha? Fala para nós. Trabalho no Progem, dou aula lá para os aprendizes e todos os alunos dos cursos de administração, os cursos profissionalizantes. Para nós é uma alegria grande, né, fazer parte dessa obra e cuidar ali dos mais vulneráveis que chegam até nós, né? Quantos alunos tem lá, Camila? Mais ou menos. São muitos, né? No total, assim, são 3 unidades só da assistência social, então é bastante gente, especialmente na companhia de artes, né? Que tem. Mais ou menos, uma ideia, um aproximado, você tem ideia? Por ano, o Diácono, na rede toda, porque a rede toda contempla saúde, educação e assistência social. Então, o Padre Pio, a faculdade, o instituto, as 4 obras de assistência social, a gente atende mais de 10 mil pessoas por ano. Meu Deus do céu. Entre todos os tipos de atendimento, Sim. de serviços que a gente oferece, desde workshop, oficina, atendimento na escola, mais de 10 mil. Diretora, não é o nosso tema de hoje, mas vamos ter que voltar para o segundo programa, falar só sobre isso. Faz um parênteses aqui, vamos fechar aqui, porque eu amo essa parte, porque para João é um homem espiritual, mas olha, o tanto que ele rezava, o tanto que ele pensava no social, isso é Padre Jonas puro. A gente volta a falar sobre isso em outro programa, diretor, pode marcar já, viu, diretora? Outro programa com eles, para a gente falar só sobre onde eles trabalham, que é uma mina de ouro. Mas, Denis, o nosso tema de hoje é um tema muito importante. Entramos na Semana Maior, que precisa alertar o pessoal que a semana começa no domingo, não começa na quinta-feira. Muita gente pensa que começa quinta-feira, né? A semana começa no domingo. Esse tipo de Semana Maior, Denis, mas antes de entrar nesse tema, como é que vocês conheceram? Como é que é a história de vocês? Bonito. Nós nos casamos, Diácono e Márcia, nos conhecemos graças à Canção Nova. Olha a nossa família também é fruto da Canção Nova. Tá vendo? Eu vim trabalhar aqui na Canção Nova há quase 20 anos. Já tem 19 para 20 anos que eu vim para cá. E Camila veio para ser missionária. E aí nós nos conhecemos nesse meio tempo. Né? Então nos conhecemos, nos tornamos amigos e fomos nos aprofundando nessa amizade e começamos a namorar. Ela ainda como missionária, dentro da Canção Nova, e eu como funcionário, trabalhando aqui.
E aí seguimos para o noivado, tivemos uma conversa tão bonita com o Padre Jonas à época, Ai, né? que bacana. Já às vésperas do casamento, porque Camila, os pais naturais aqui nesse mundo, mas o pai espiritual, o Padre Jonas. E o Padre Jonas me entregando a filha dele, espiritual, né? Falou assim, olha, agora é também responsabilidade sua. Vai continuar sendo minha, mas é também responsabilidade sua. Então isso foi muito bonito, essa conversa que a gente teve com ele, né? Então a nossa família surge assim, aqui na Canção Nova, e graças à Canção Nova, porque nos encontramos aqui. Ah, que coisa boa. E Camila, você é natural de onde? São Paulo. São Paulo, capital. Isso, São Paulo, capital. E veio para a comunidade na época e como é que você olhou o Denis? Como é que vocês assim se encontraram? Bom, eu vim em 2009, em 2012 eu comecei a fazer a faculdade e encontrei o Denis lá, na faculdade. Então, nós começamos a nossa amizade lá. O que me chamava muita atenção nele é que ele sempre teve um jeito muito divertido de lidar com as pessoas, né? Sempre foi muito caridoso também. Eu acho que esse social já existia desde sempre nele, né? O Denis sempre foi muito caridoso, de compartilhar, de dividir no meio que ele tinha, né? E isso me chamava muita atenção. E aí os meus olhos se encantaram, lógico. E pelo homem de fé, porque eu sempre pedi a Deus assim, eu não sei se na Canção Nova eu vou me casar, né? Mas se um dia eu me casar, Jesus, eu quero que seja um homem que, em primeiro lugar, te ame muito. E aí, quando eu vi tudo isso nele, eu falei, é ele. Ah, que legal. Já vi essa história, hein? Já vi essa... Olha, gente, eu vou brincar aqui, mas a brincadeira é séria. Quer achar alguém? Vem pra Canção Nova. Vem pra cá, vem pros encontros. Olha pra pessoa do lado. Hã? Muita gente encontrou aqui. Isso é o outro verdade, lado da muitos xícara, testemunhos. a asa da xícara quebrada. Contou o pedaço da asa aqui da xícara, da outra Como é xícara. que é? A asa da Também xícara? pegou, né? A asa. Não era a Tava sem a tampa asa da e panela? achou Não, mas era a tampa da panela. Achou aqui, olha aqui, ó. Denis, você é especialista em Bíblia e mestre em ciência da religião. Hoje é domingo de Ramos, né? Que é chamado popularmente. E qual a importância desse domingo de hoje para nós, os católicos do mundo? Nesse domingo, primeiro, como o senhor mesmo disse, a gente abre a semana maior, que é a Semana Santa, né? É a semana mais importante da nossa vida, porque nós estamos nos preparando, na parte final de preparação para a Páscoa, que é o dia mais importante da vida de um católico. Porque graças à ressurreição de Jesus que nós somos salvos, que nós temos uma vida, e a vida nova, né? Então, por isso que o Domingo de Ramos, que abre essa semana, ele é tão importante, porque é o dia também que a gente aclama Jesus Rei. E o bonito é que durante a Semana Santa, nós vamos aprendendo, para culminar isso na Páscoa, que tipo de rei Jesus é. Olha. Porque a gente aclama Jesus Rei, mas que rei? Muita gente, como os discípulos, muitos esperavam, e muitos da época de Jesus, um rei meramente político, que teria a força militar para vencer o Império Romano. Mas Jesus, no momento que estava sendo julgado, disse, olha, o meu reino não é desse mundo. Então, além de nós aclamarmos Jesus Rei da nossa vida, Rei e Senhor, nós também começamos a entender que reinado é esse. Que não é uma coisa ideológica, não é uma coisa política ou militar. É um reinado da vida, que nos leva para a vida eterna. O reino de Jesus não é desse mundo. Então, tudo isso carrega esse Domingo de Ramos, e por isso que, com muita felicidade, a gente aclama no Domingo de Ramos, faz a procissão, né? Ou seja, a gente está peregrinando, confiando o nosso caminho, o caminho da nossa vida, a esse rei que é Jesus, e aclamando esse rei que pode nos salvar. Várias vezes na Canção Nova, o tema era assim, Semana Santa, seguindo os passos de Jesus. Porque Jesus passou, muitos nossos irmãos separados nos dizem que, mas ele está ressuscitado, mas Jesus não vive só de aleluia. Então a gente segue os passos de Jesus, né? Camila, você já vê informação católica também, e você, aqui que você aprimorou, como é que é a vivência em família na Semana Santa? Bom, em casa, né, na casa dos meus pais, nós tínhamos o hábito de, vez ou outra, ir à missa, mas frequente era eu, né, lá em casa. E aí, quando eu tive meu encontro pessoal com Jesus, eu entendi, né, essa relação com Deus que precisava ser não só aos domingos, mas diária. E aí, isso foi na minha adolescência, né, ao longo dos anos,
a gente vai intensificando, né, a nossa experiência com Deus. Quando eu vim morar aqui, depois que me casei com o Denis, tivemos as crianças, nós temos hoje o hábito de ter os nossos momentos de oração também, favorecer o entendimento da Semana Santa, especialmente, de toda a Quaresma, de todas as épocas importantes da igreja que são celebradas. Temos a graça da escola também promover isso, então nós também adotamos muitas práticas que acontecem na escola das crianças, fazemos lá em casa toda sexta a nossa via sacra, né? O Tiago fica responsável por recortar ali Toda cada sexta, Thiago, estação, É, colar espalhado pela casa, é muito bonitinho. E eles se envolvem. Então, a gente tenta também promover esses momentos para que eles possam ir crescendo também na fé e nessa consciência de que nós, não é porque são crianças que não podem, devem, né? Nós envolvemos a nossa família ali nessas práticas e faz muito bem. Tiago, conta pra gente o que você faz na Via Sacra? Como é que você organiza a Via Sacra lá na sua casa? Eu fico segurando a vela, aí é tudo segura a cruz, aí a gente vai descendo a escada rezando a Via Sacra inteira. Mas aí tem os quadrinhos da Via Sacra? Tem quadrinho lá na sua casa? Uhum. Mas aí e os quadrinhos estão na parede já? Como é que vocês põem? Ah, você recorta? É o recorte e colo espalhados pela casa. Aí começa lá. São os quadrinhos, inclusive, feitos, incentivados pela escola, pelo Canção Nova Kids. Que bacana. Olha só, tá vendo, gente? Que beleza? Então, a revistinha Canção Nova Kids tem lá a Via Sacra. Ele recorta, cola e vão fazendo a Via Sacra na casa deles. Que Bacana, ideia né? boa, né? Muito boa. A gente fazer. Você gosta? Oi. Você gosta de fazer a Via Sacra? Você segura a cruz? Aham. Qual a musiquinha que você canta lá? Gotinhas de sangue. Você consegue cantar? Gotinhas de sangue, gotinhas de amor. Como é que é? Lembra? Não. Não lembra. Ah, então tá bom. Depois você Muito lembrar, bem, minha no bloco gente. você canta. Olha que ideia Eu já boa. lembrei, mas eu não vou cantar. Ah, então mas que menininha. Olha só, gente. Encerra esse programa com uma ideia boa. Você fazer a Via Sacra em casa, motivando as crianças. Uma maneira muito prática de começar bem a Semana Santa. Começa no domingo. Voltamos já. Que bom, estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje o tema é Entramos na Semana Maior. Hoje, domingo de Ramos, né? Tenho certeza, não posso ter certeza, mas seria muito bom se todos nós tivéssemos participado da Semana Santa. Tenho certeza que você foi, né? Participar do Domingo de Ramos, uma celebração maravilhosa, não é mesmo? E toda essa, agora, Domingo de Ramos, Segunda-feira Santa, terça, quarta, até o domingo da semana que vem vai ser uma semana maravilhosa. Quem está conosco hoje para nos ajudar a conversar um pouquinho sobre essa Semana Maior é o professor Denis Duarte e a professora Camila. Eles estão conosco e vão nos ajudar, então, a meditar um pouquinho. Mas, gente, olha só, tem um livro aqui muito interessante. Livro A Linguagem da Cruz. Quem escreveu foi o Wesley Paulo, né? Quando a dor e as tribulações se tornam parte da nossa vida, muitos de nós buscamos respostas e consolo. Foi em um momento de profunda oração e devoção diante do Santíssimo Sacramento que houve a inspiração para escrever esse livro, sendo fruto de uma vida de fé, em que cada capítulo surgiu não apenas da reflexão bíblica, mas também da vivência intensa do sofrimento humano. E é verdade, a nossa vida não é feita só de aleluia, né? Só de sábado de aleluia, mas nós temos também a Semana Santa toda para viver, temos a morte e a ressurreição de Jesus. Frase do Padre Jonas. Não espere que o outro mude, comece com você. Pé no peito, né, Padre Jonas? Essa é direto. Continuamos com o professor Denis e a Camila. Denis, então, você já falou um pouco, mas a riqueza da liturgia de hoje. Muitos falam, bonito o teatro de vocês, né, com Ramos lá, aquele teatro, e vocês estão lá, né, lembrando. Como é que é essa história? Não, nós estamos aclamando, né, Diácono? Aclamando que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é Rei da nossa vida.
E bonito que a gente também faz procissão, né? Eu venho lá de Minas. Mineiro gosta de uma procissão. Meu É. Deus. Né? E as nossas procissões lá, elas são procissão mesmo, de alguns quilômetros, né? Não é, Sim. né? Porque a procissão mostra que é uma manifestação pública da nossa fé. Nós vamos para as ruas. E, além disso, nós nos colocamos a caminho. Nós não podemos nos esquecer daquilo que o próprio Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu me coloco a caminho, estou em busca, querendo me encontrar com aquele que é o caminho, que é Jesus Cristo. Então, a celebração desse domingo ela é tão bonita por tantos fatores. Seja pela procissão, me colocar a caminho, peregrinando para buscar aquele que é o caminho, para aclamar aquele que é o rei da minha vida, que é o meu Senhor, e para começar a entender melhor, de modo mais profundo, nessa semana maior, que rei é esse. O reinado de Jesus não é desse mundo. É maior do que um reino desse mundo, né? Não é meramente político, ideológico, militar, não. É um reino que realmente é para esta vida e para a vida eterna. Isso eu acho muito bonito, porque a morte e a ressurreição de Jesus nos ensina isso também. Aquilo que os antigos falam muito, né? Lá em Minas, pelo menos, quando alguém morre, o pessoal não fala que morreu, porque Jesus já venceu a morte. Então eles falam assim, foi o passamento de fulano. Passamento. Passamento. Ouvi essa expressão, passamento. E por isso e daí que vem quando alguém morre, fala, fulano passou dessa para melhor. Ah. Porque ele passou dessa vida que já é boa, para uma vida melhor ainda, que é a vida eterna, por causa do passamento, porque a gente não morre. Jesus venceu a morte. A gente vai cantar isso, né? Ó morte, onde está a tua vitória? E a gente começa a celebrar isso nesse domingo. Interessante Gente, a que ideia legal, gostei de do passamento. um termo litúrgico, né? Passamento, de fazer memória, né? Fazer memória é você atualizar o que acontece naquele momento ali, na celebração eucarística. Tudo é feito, a gente está entrando, como o Denis falou, então a gente vive aquilo. Falando em Minas Gerais, nessa terça-feira, eu vou estar em São Gonçalo, Sapucaí, com o querido Padre Roberto, e lá tem essa procissão, e a gente anda muito. Ai, Jesus. E depois eu faço um sermão na praça. E o ano passado, eu falei, sabe que alguém entende aqui a dor de nós, que ela passou? Alguém entende a dor de Maria, isso vai ser, isso na posição do encontro, eu falando sobre isso, né? Alguém entende essa dor? E uma senhora levantou a mão, eu entendo, porque eu perdi meu filho assassinado. Ai, meu Deus. Rapaz, olha, eu fiquei arrepiado, como estou aqui agora, e tinha sido um mês antes. E eu falei, passei o microfone para ela e falei, como é que a senhora está aqui em pé? O que mantém a senhora em pé? Ela falou, a minha fé. Olha. E aí essa mulher falou que ela perdoava o assassino. Meu Deus do céu. Aí eu falei, vou falar mais o quê? Né? Ela falou na hora, eu entendo. E eu achei tão interessante também, nós fomos no velório de uma mãe, uma filhada nossa, Anne Tramontim, e lá estava a sogra dela, e ela perdeu um filho. E a filha me contou assim que ela foi rezar para Nossa Senhora, ela pegou a mãe dela falando Nossa Senhora ajoelhada, chorando, falou assim, ô Maria, eu te pedi tanto. Ah, mas nem a senhora conseguiu para o seu filho, né? Sabe a conversa de mãe? Nossa, a senhora também não conseguiu, né? A senhora também sofreu. Ela começou a querer consolar a Maria. É tão bonita essas coisas da Semana Santa que mexem com a gente, que as pessoas... E ela falou assim, eu entendo, Maria, porque a senhora também não... Eu até vou fazer uma música falando sobre esse tema, porque olha que eu nunca tinha pensado nisso. Ela começou, falou, mas a senhora também pediu, e nem com o seu filho, só teve ele... Mas depois ele ressuscitou, né? Mas a senhora também perdeu ele, né? Assim, teve nos seus braços. Então, essas duas mães, né? Então, é muito da Semana Santa, a vivência da Semana Santa, né? E achei lindo, Camila, vocês adaptarem isso para as crianças, quer dizer, essa coisa de família, de você fazer em casa, né, com as crianças, é muito importante. Acho que a beleza de ter pais, professores, né, com a pedagogia, mas essa inspiração de Deus, né, Camila? Sim, a inspiração de Deus. E eu tenho sempre no meu coração é importante proporcionar esses momentos a eles, a catequese desde pequenos, né? E é o ritmo, literalmente é o ritmo da vida, né? Então, às vezes, a sexta-feira já cansado de trabalho, né? Escolas, atividades que eles fazem, e aí, nossa, gente, não rezamos a Via Sacra, vamos lá, levanta todo mundo do sofá e vamos rezar.
O terço também, a gente tem o costume de rezar aos sábados ali, às vezes um pouquinho mais agitado, às vezes um pouquinho mais calmo, mas a gente tenta promover essas coisas também, para que eles entendam que não é só lá na missa, lá na igreja, né? Mas é também, começa em casa, que alimenta ali a fé durante a semana, para a gente poder agradecer a Deus lá na igreja. É isso mesmo. Mas, Denis e Camila, vocês também tiveram um tempo assim de calvário, né? Não foi um tempo fácil também. Mas conta para quem está em casa, né? Como é que foi esse tempo que vocês viveram de sofrimento? Eu tive um câncer de mama no ano de 2021. Era um câncer raro, Já rápido. tinha a Dulce? Já. A Dulce tinha 8 meses. Olha, Bebezinha assim, Era então, aí. bebezinha. E eu descobri, ele já era grande, né? Você falou da bola, eu lembrei, né? Porque era uma bola. Eu tinha quantos anos? Você tinha 4 anos. Era uma bola, assim, né? Uma laranja, a médica falou quando tirou. E aí, o susto, né, da notícia e tudo, tive que passar. Eu falo sempre tivemos, porque o Denis passou tudo comigo, né? graças a Deus. Graças a Deus. Passar por todo o tratamento, quimioterapia, radioterapia. Caiu o cabelo? Sim, caiu o cabelo. E essa peruca onde você comprou? Essa peruca aqui está nascendo faz 3 anos. Que beleza. Dei um trato nela ali no camarim. Olha só. E aí, várias cirurgias tive que fazer, muita mudança de ritmo, de casa, de vida. Foi um tempo muito difícil, né? O tempo mais difícil. Nunca te falei, mas o senhor me lembra muito o meu pai, assim, o semblante, né? E eu achava que quando eu perdi meu pai, quando eu tinha 16 anos, tinha sido o dia, a fase mais difícil, mais sofrida da minha vida. E aí, quando eu tive o câncer, eu vi que dava para sofrer mais. Né? A sensação que eu tive foi essa. A dor era Muita mais... dor, Camila? Sim, não dor física. Física eu não tinha nada, eu não tinha nem sintoma. Olha. Eu não tinha nada. Foi a mão de Deus que eu descobri esse câncer, né? Mas a dor emocional, muita, muita, muita. É uma luta não só física do tratamento, né? Da luta do corpo mesmo, mas da alma, sabe? De lidar com o emocional, com o psicológico. É uma luta bem grande. Mas, graças ao bom Deus, eu tenho um super parceiro de vida, né? Que foi que me ajudou, meu Cirineu, a carregar a cruz, que durou aí intensamente mesmo, um ano e pouco, mas depois também veio o pós, né? Tudo que vem depois de passar essa carga toda. Lidar com o pós-câncer também não é fácil, mas, graças a Deus, estamos bem, estou bem, de saúde. E foi um tempo de aprendizado, né? De aproximar ali da cruz de Jesus. O Denis, o Cirineu aí, mas aonde que você chorava, aonde que você... Porque você tinha que ser forte, mas aonde, aquela hora que batia o medo, algum momento que você... Puxa vida, como é que onde você encontrava força? Como é que foi esse tempo para você? A Camila, diácono, é uma mulher de fé. Isso é muito. Isso aí, assim, a vida dela é assim. E eu me lembro que quando a gente descobriu, a Camila ela é mais melancólica e eu sou mais racional. Então a gente conseguiu meio que também pegar esses lados diferentes e juntar e ter força, né? Humanamente falando. Mas claro que quando a gente caiu a ficha, a Camila me chamou para rezar. E foi uma oração muito bonita. Porque a gente quer a visita sempre de Jesus, o da ressurreição, da Páscoa, né? Do domingo de Páscoa. A gente não quer a visita do Jesus da sexta-feira da paixão. E a oração que a Camila começou a fazer, a gente fez juntos, foi de Jesus, o Senhor está chegando à nossa casa para nos visitar. Bem-vindo. A gente queria que fosse o Jesus glorioso. Mas se o Senhor está vindo, o Jesus crucificado, venha, fique na nossa casa o tempo que o Senhor quiser e o tempo que nós precisarmos. Então foi essa a nossa oração, né? E assim a gente foi lidando, experimentando o Jesus da sexta-feira da paixão que nós vamos viver essa semana. Na esperança de contemplarmos o Jesus ressurreto do domingo de Páscoa. E graças a Deus a gente conseguiu. A Camila escreveu um livro, né? E eu gostei muito da capa. Porque a capa do livro, a gente não pensava em escrever o livro. Ela não pensava nisso quando tirou essa primeira foto. Essa primeira foto foi para uma matéria que ela fez, até para o portal Canção Nova, né, amor? Ela carequinha na época do tratamento, estava ainda bem convalescida por conta das químios, preto e branco, né? Era a época do Jesus nos visitando na cruz.
E essa foto agora, a outra metade, é atual, de agora, colorida, bonita, com cabelo já comprido, né? É o Jesus ressurreto. O Papa Francisco, ele certa vez disse que a nossa vida é assim, né? Um pouco de cruz e um pouco de ressurreição. Então, isso nos ensinou muito, de que a vida tem os altos e baixos, mas sempre com Jesus. Um pouco de cruz e um pouco de ressurreição. Nunca é só cruz, mas também nunca é só ressurreição. É saber viver sempre esses momentos da vida, entendendo que Jesus está conosco em todos eles. Olha só. E esse livro tem na Canção Nova, Camila? Tem na Canção Nova, sim. Ah. Ele é da nossa editora, mas está disponível, né? A Canção Nova, a loja.cançãonova.com, nossa super parceira, né? E Vocês têm uma tem esse livro editora? lá. Temos sim. Como é que chama a editora de vocês? Denis Duarte Editorial. Olha aí. Que legal. Desde o editorial, vamos apoiar o que é bom, né? Essa parceria, para nós sempre é bom, né? E aqui nesse livro eu trago algumas vivências do câncer, não só, não é um diário, né, de como tudo foi, mas eu conto como eu vivi interiormente, cada etapa, as dores, mas também as alegrias. E por isso é minha vida imperfeitamente feliz, porque eu, como melancólica que sou, o Denis mencionou, eu gosto das coisas muito alinhadas, né, tem um planejamento muito certo, tem uma previsão das coisas. E aí, quando eu descobri que a vida não é previsível, especialmente aqui durante o tratamento, eu entendi que eu não precisava esperar que tudo estivesse bem para eu ser feliz. Eu podia e posso ser feliz na minha vida imperfeita, mesmo diante de uma cruz, como uma doença, por exemplo. E aqui tem também as cartas que eu escrevi para Deus durante o meu tratamento oncológico. Aí eu queria fazer um adendo. Esse negócio foi engraçado, porque Camila, quando estava escrevendo o livro, falou assim, ô meu amor, eu vou colocar no livro umas cartas que eu escrevi para Deus aí. Eu falei, que cartas são essas, Camila, que eu não sabia? Não, eu escrevo cartas para Deus, que eu aprendi lá com o padre Marcelo, que ele ensinava isso lá no rádio, quando eu era adolescente. Ele falava, ó, se você não sabe como falar com Deus, não tem com quem conversar, escreva cartas para ele. E eu faço isso desde a minha adolescência. E aí eu fiz isso agora, durante todo o tratamento. Eu falei, Camila, 10 anos de casado, você nunca me contou um troço desse. Que cartas são essas? Ela falou assim, ô meu amor, desculpa, é que as cartas não eram para você. Eram para Deus. Eu falei, tá certo. A gente não tem que intrometer em correspondência dos outros, né? Que benção. É um hábito que eu sempre tive, no tratamento não foi diferente, né? Então, aqui eu tenho todas elas na íntegra também. Bom dia. Agora, Camila, no dia a dia mesmo, com o tratamento do câncer, você ficou bem debilitada. Eu, Denis, teve que assumir a casa, muitas vezes fazer coisas que você não fazia antes. Como é que foi isso aí? Porque, concreto, no dia a dia, ajudar a fazer um almoço, dar banho nas crianças? Isso aí já é minha comum? rotina, já é comum. Já fazia? Sempre participei da educação dos meninos, das crianças em tudo, né? Desde cozinhar, ajudar em casa. Sempre a gente dividiu, porque a Camila também trabalha fora, né? Então, acho que o casal, quando os dois trabalham fora, também os dois cuidam da casa, né? Então, a gente sempre teve essa dinâmica. Obviamente que, nesse período, mudou bem, porque a Camila ficou convalescida, sobretudo na época do tratamento, né? Alguns momentos foram muito puxados. Eu sempre a acompanhei em todas as sessões, né? Para buscar, que a gente fez em São Paulo. Então, buscar ficar com ela lá durante as sessões. Então, a gente teve também uma pequena rede de apoio, né? Que nos ajudou muito. Mas sempre os altos e baixos também nesses momentos. Eu me lembro de um dia que Camila é muito animada, acorda, sempre fez 1000 coisas ao mesmo tempo. E no início do tratamento, numa das sessões de químio, nas primeiras, ela ficou muito mal, muito fraca. E não tinha forças para se levantar. E aí ela ficou muito mal porque ela assim, eu quero fazer tudo que eu fazia, mas não consigo. E aí eu também não sabia mais o que fazer para tentar animá-la. Aí nessa hora, o que nos resta? Então vamos rezar. Né? E o que Deus inspirou a nós foi São Paulo, quando caiu, porque viu a Deus. Eu falei, Camila, você está tendo uma experiência com Deus agora também, está caída. Voltar à vida de antes, assim como São Paulo não ia voltar mais a matar cristão, voltar à vida de antes você não pode. O que vem pela frente, assim como São Paulo não sabia o que vinha pela frente, você também não sabe. Então nós temos duas opções. Ou fica caído aqui na cama, ou levanta e vamos caminhar do jeito que dá, como São Paulo fez, porque ele não enxergava nada, ele estava cego. Nós também não estamos enxergando nada. Mas ou nós ficamos caídos aqui, ou nós vamos caminhar. De uma maneira diferente. E aí nós tivemos que reaprender. Eu digo reaprender, a Camila,
a não ter mesmo ritmo físico de antes, mas nós tivemos que reaprender tantas outras coisas no casamento, na educação dos filhos, no nosso relacionamento como casal. Nós tivemos que reaprender tanta coisa. Então, por isso que hoje a gente dá graças a Deus por essa visita de Jesus crucificado. Para muita gente é estranho, né? Você dá graças a Deus por uma doença que muita gente tem medo de falar até o nome. Mas a gente dá graças a Deus por tanta coisa que a gente pôde colher de novo, né? Passando pela cruz, e a gente colhe, sim, na ressurreição, a vida nova. Olha aí, minha gente, os votos feitos no matrimônio, né? Tipo, ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Aí, ó, é possível viver. Voltamos já com esse belo testemunho desse casal aqui. Fique conosco. Estamos de volta no nosso programa Minha Família é Assim. Hoje, domingo de Ramos, primeiro dia da Semana Santa, a semana maior. Você está saindo de férias, está saindo para descansar. Mas olha, onde você está, sempre tem uma igreja por perto. Procure uma igreja para viver os mistérios lá, né? Sai com a família, mas procure uma igreja. Isso é muito bonito. Não é uma obrigação, mas aquele amor, né? Ele veio à missa. Deus é um pai, não é uma coisa. Ele sente as coisas, sente. Ele vê você, né? Então, procure participar, né? Onde você estiver. Nós temos no nosso programa hoje, entramos na Semana Maior. Tem aqui uma frase do Padre Jonas. Deus, que eu possa viver essa semana da forma certa, renunciando ao mundo e acreditando em Jesus. Uma coisa linda que a gente vê em preparação para a Semana Santa é o tempo da Quaresma. Nós somos da roça. Até as quaresmeiras sabem a Quaresma. Começa a brotar aquelas flores roxas, né? Aquelas árvores roxas. As galinhas param de botar. Até a galinha sabe que é Semana Santa e tem um... Não pode falar. É Semana Santa. É Semana Pode falar? Não pode. Filho de uma gança. Não, jumento não pode falar. Pode falar filho de uma égua que não sabe que é Semana Santa. Você não sabe que é Semana Santa, não? Tempo de respeito. Gente, o ar fica diferente. É verdade. Quem é de Deus sente. Sabe? É diferente. Mas muitos não vão sentir diferença porque vão estar chapados, não vai sentir nada. Não é tempo, não é? Não. Tem que quebrar mesmo o clima. Então, gente, aí ó, vai falar um pouco do que eu queria falar. Voltamos no assunto. Isso. Muito bem. Porque seguindo os passos de Jesus da Semana Santa, começa o domingo de Ramos, como o Denis já falou várias vezes, a gente encontra com Jesus crucificado. E vocês encontram o trabalho de vocês com Jesus também. E os meninos, às vezes, que vêm de famílias com situações difíceis, né? Vulneráveis. Jesus menino ali, abandonado pelo pai, espancado, com os pais, que às vezes separados, ou que batem, espancam os filhos. Situações muito difíceis que nós vemos em muitas famílias do dia de hoje, né? E esse trabalho, eu amo essa parte social da Canção Nova, eu sou apaixonado como diácono, é meu dever trabalhar com os pobres. Eu tenho meu trabalho com os meus pobres, né? A minha alegria são os meus pobres, eu posso nem falar neles, que eu fico assim, dessa maneira, porque realmente as pessoas estão discutindo aí sobre bate-palma na missa, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, mas na prova final, Mateus 25. Essa vai ser o gabarito vazou já, está dito. Olha, o Pai vai voltar na sua glória e vai separar as ovelhas dos cabritos. Falar, ó, vinde benditos, que eu tive fome e me deste de... Estava nu, estava preso, estava doente. Então, isso que é. E esse é o gabarito. É o gabarito que vazou. A Semana Santa ensina a viver também. Como é que é para vocês também a experiência de vocês nesse trabalho social que pajou tanto amor, que tanto quis? Como é que é a experiência de vocês? Qual foi a experiência assim, mais marcante que vocês tiveram? Tem algum que vocês lembram? Alguma coisa que vocês passam ali? Bom, logo que eu cheguei, né, para dar aula no Progem, eu já comecei com adolescentes e jovens, a faixa ali dos 16 aos 18, 19 anos. E aí eu entendi que estar com eles na sala de aula era uma desculpa para entendê-los. Porque muitas vezes eu chegava a tentar orientá-los, olha, precisa fazer atividade, olha, é assim que se faz. Como a didática, né, de sala de aula mesmo. E aí eles chegavam, nossa, não consigo, nossa, não foi possível. Quando um ou outro tinha a liberdade de falar comigo,
olha, ontem choveu na minha casa, tá cheio de goteira na telha, a gente dorme com o guarda-chuva aberto, num colchão de solteiro, eu e minha mãe. Então eu ficava assim, meu Deus, como que essa pessoa tem condição de ir para casa estudar? Não tem. Então, o meu impulso era, como que eu posso fazer para resolver o problema dessa pessoa? E aí eu entendi que muitas vezes eu não podia, eu, Camila, não podia. Eu podia acolher, e claro, né, tem uma equipe, Denis vai falar com mais propriedade disso, uma equipe grande que pode dar uma sustentação por trás daquela pessoa que está ali para estudar. Então, ao mesmo tempo que é aquela angústia de eu tenho que fazer algo, que bom que eu estou aqui. Eu posso ouvir e orientar a quem procurar, a quem essa pessoa pode procurar. E é uma experiência, né, de Jesus sofrido todos os dias. Todos os dias. Quando a gente entende o que a pessoa passa por trás, antes de chegar até Muito ali, importante. a gente aprende a ter mais zelo também pela pessoa, não só pela educação que ela está buscando ali. É um complemento o outro. Né? Você falando, eu não esqueço um dia, eu sempre falo isso, que eu fui levar umas batatas, sempre conto essa história para uma família, um saco de batata, e estava descarregando um saco de batata. E aquela criancinha de 5 anos, comendo a batata crua, de fome que ela estava, entendeu? E aqui pertinho. Né? E pertinho, aqui na cidade. Então, realmente é isso que a Canção Nova faz com o trabalho social dela, dessas crianças que muitas vezes a pessoa dá bronca, você não fez, e a xinga. Não, por que será que não fez aquela tarefa? O que está acontecendo? É isso deles. E é um trabalho que a gente tenta fazer completo, porque são 3 áreas que a gente atua hoje, né? Na educação, desde o ensino infantil até o ensino superior com a faculdade, o Centro Médico Padre Pio, que tem crescido cada vez mais e atendido gratuitamente a população, sobretudo a mais carente, e as 4 unidades de assistência social. Uma delas, por exemplo, a Casa do Bom Samaritano, que atende os mais conhecidos como andarilhos, né, que é muito comum na nossa região. A gente faz um trabalho com cestas básicas para a família que realmente está passando fome, né? A ajuda material primeiro, né, necessária. Então, é um trabalho que a gente tenta fazer da forma mais completa possível. Falando de uma de tantas situações que a gente vive, né, eu tenho a oportunidade, com a equipe que eu trabalho, a gente atua na gerência geral de todas essas obras. Então, a gente meio que está todo dia lidando com todas elas, né? Então, a gente vê as histórias de modo muito próximo. Eu me lembro quando a gente voltou da pandemia, voltamos com as aulas depois da pandemia, um dia uma menina pequenininha saiu correndo pela escola, chorando. E aí a gente tem os monitores na escola, os professores atentos. O que aconteceu com essa menina, que não é comum, ela é boa aluna, ela saiu chorando. Ela tinha perdido os pais na pandemia. Mas por que onde você está indo? Porque ela estava correndo pela escola. Ela falou assim, não, porque ela passou a ser cuidada pela avó. E a avó falou assim, quando você sentir muita saudade de seus pais, procura Jesus na capela. E ela estava procurando a capela na escola. Ai, olha só. Então, e quando você vê uma cena dessa, você fica sem reação. Ainda mais eu que tenho com crianças, né? Você fica sem reação. Né? A gente faz um trabalho bonito também com uma parceria com os abrigos da cidade. A gente tem, por exemplo, a Companhia de Artes e Esportes, que oferecem atividades esportivas. Então, nós buscamos com a nossa van as crianças dos abrigos, a gente traz para cá, dá o uniforme, o lanche, eles participam das atividades que eles escolhem e depois a gente volta com eles, com a van. É o que a gente consegue fazer para colaborar. Né? E aí, conversando com essas crianças também, né, ver a felicidade delas de estar lá, né? Em busca ainda de um lar, né, definitivo. A gente também vai se compadecendo como pai, como mãe, né, como cristão. Mas isso tudo mostra esse lado da Canção Nova também. As pessoas estão muito acostumadas, e que bom, com a evangelização da TV, da rádio, da internet, mas a Canção Nova também tem esse outro braço nessa transformação de homens novos para o mundo novo, que é o trabalho social, nessas grandes áreas que a gente tem, né, da educação, da saúde, da assistência social, e que atinge a família inteira. Tem uma mãe que um dia chegou para mim e falou assim, meu filho começou a fazer aula de judô. E aí a professora me convidou para fazer o judô de adultos. Aí, para eu me aproximar do meu filho, eu comecei a fazer, só que eu não conseguia. Falei, por quê? Porque eu fumava. E aí eu não conseguia puxar o ar e a respiração não vinha, não tinha fôlego. E o cigarro sempre foi uma paixão na minha vida.
Mas eu me apaixonei também pelo judô. Aí eu falei, aí você teve que escolher com qual amor você ficaria? Ele falou, justamente isso. E graças a Deus eu escolhi o judô. Parei de fumar graças ao meu filho ter começado o judô. Olha que alegria, né? Você vê bem, Coisa eu boa. iria mais ainda fundo do que você falou, Denis, o lado da Canção Nova. Esse é o lado do coração do Padre Jonas, da Bibi. Esse lado do coração do Padre Jonas, que eu conheço muito bem. Eu faço 50 anos que eu conheci esse homem. 50 anos, minha vida inteira. Esse coração do social. Eu não conheço uma pessoa mais espiritual que o Padre Jonas. Todo o tempo com a Bíblia, um homem de oração, de rezar, mas profundamente também preocupado com o social. Ele está por trás disso tudo, esse trabalho todo, tem o coração do Padre Jonas. Quando você ajuda a Canção Nova, é isso que você está ajudando. Então, é isso que importa, esse trabalho você patrocina. E ele está acontecendo e vai continuar. A gente falou, de uma mulher falou assim, eu vou parar de ajudar a Canção Nova por causa disso, daquilo. Pare, é um direito seu, né? Mas por quê? Por causa de fulano falou isso, fulano falou aquilo. Não, eu digo a você de coração, não pare por causa dessas coisas, não. Continue, porque essas crianças estão todo dia lá, ó, precisando de ajuda. E a história que a Camila contou, que ele está contando aqui, é o dia a dia deles. Né? Então isso é muito importante, né, bem? É isso mesmo. E, Denis, qual a dica, assim, você é um especialista em religião, né? Você é cientista, é isso? Da religião. Cientista da religião. Então, assim, nós estamos começando a Semana Santa, né? Hoje é Domingo de Ramos e temos aí a semana inteira, então, para viver. Qual a dica, né? Qual, assim, você poderia ajudar as pessoas que estão em casa a viver bem, desde segunda, terça, até na Páscoa, né? Uhum. Acho que, principalmente, Márcia, participar dos momentos litúrgicos. Certo. Participar das procissões, dos sermões. Né? O diácono falou da procissão do encontro, é tão bonito e tão profundo. Né? A procissão do encontro na quarta-feira. Participar das funções na sexta-feira. O aguardo do sábado santo. Né? É o silêncio, né? Isso, do tão sábado. bonito, né? Vivenciar tudo isso. Né? Vivenciar tudo isso e explodir no domingo de Páscoa, na alegria maior da nossa vida. Então, acho que é vivenciar essa semana. Eu falo, ó, o lugar do leigo não é na igreja. Eu sempre falo isso. O lugar do leigo é na família e no trabalho. E ele vai à igreja para dar sentido e sustento para a família e para a atuação dele com a família e com o trabalho. Então, o leigo vai, sobretudo, no domingo e participando, se possível, de uma pastoral, de um movimento, ok. Mas, na Semana Santa, o nosso lugar é na igreja. É isso mesmo. Na Semana Santa, o lugar de todos nós, aí nós temos que ficar na igreja o máximo possível essa semana. Participar de todas as atividades possíveis, de toda a liturgia essa semana, para entrar de cabeça realmente nessa semana maior, para poder entender, inclusive. Às vezes a gente tem que até... É catequético também. Né? Além de Verdade. espiritual, é catequético. Nós vamos aprender sobre o tríduo pascal, para entender melhor o que significa essa ressurreição de Jesus na nossa vida. Ah, que Eu bacana. aproveitar isso para mesmo. convidar você a participar conosco na quarta-feira, posição de encontro, que eu já faço há muitos anos, às 5 horas da tarde, no Santuário Pai das Misericórdias. Vai ser um momento maravilhoso para a gente ir entrando mais, preparando para o Tríduo Pascal. Então, não esquece. Na quarta-feira, a posição de encontro, lá no Santuário, a partir das 5 horas da tarde, vamos estar lá com os pais da Canção Nova. Vai ser um momento lindo, né? Vai sim. Gente, muito obrigado, me emocionei com vocês, com a história de vocês. Eu vou voltar aqui, falar mais desse trabalho social da Canção Nova. Parabéns, Deus abençoe vocês. Gostei muito da Dulce, Dulce, gostei que muito bom. do Tiago, Tiago. que está um leitor, que está lendo a história da Deus mãe. abençoe. Vamos rezar a oração, Maria, auxiliadora protetora do lar? Sim. Vamos rezar então. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós os escolhemos como senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo o perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado.
Dai-lhes a fé que tiveste na palavra de Deus e o amor que nutristes para com o vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, os abençoe toda a sua família, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que lindo programa. Obrigado, gente. Deus abençoe. Até domingo que vem, se Deus quiser, às 7h da noite. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Providência, rogai por nós.